pouco em troca aparentemente. Caras bonzinhos são passivo-agressivos. Cara bonzinhos tendem a expressar sua frustração e ressentimento de forma indireta e nada agradável. Isso inclui em estar indisponível, esquecendo-se, estando atrasado, não sendo capaz de obter uma ereção, finalizando muito rapidamente e repetindo os mesmos comportamentos irritantes, mesmo quando eles prometeram nunca mais fazê-los novamente. Caras bonzinhos são cheios de raiva. Apesar dos cara bonzinhos frequentemente negarem que sempre ficam com raiva, uma vida de frustração e ressentimento cria uma panela de pressão de raiva reprimida dentro destes homens. Essa raiva tende a entrar em erupção em momentos mais inesperados e aparentemente impróprios. Caras bonzinhos são viciados. Comportamento viciantes tem a finalidade de aliviar o estresse, alterar o humor ou medicar a dor. Desde que caras bonzinhos tendem a manter muita coisa dentro deles, isso tem que sair em algum lugar. Um dos vícios mais comuns para caras bonzinhos é compulsão sexual. Caras bonzinhos têm dificuldade em estabelecer limites. Muitos caras bonzinhos têm dificuldade em dizer não, chega, ou eu vou. Eles muitas vezes se sentem como vítimas indefesas e observam a outra pessoa como a causa dos problemas que está enfrentando. Caras bonzinhos são frequentemente solitários. Apesar dos caras bonzinhos desejarem ser queridos e amados, na verdade, seus comportamentos tornam difícil para as pessoas ficarem muito perto deles. Caras bonzinhos são muitas vezes atraídos por pessoas e situações que precisam ser consertadas. Este comportamento é frequentemente o resultado do condicionamento de cara bonzinho na infância, sua necessidade de boa aparência, ou sua busca por aprovação. Infelizmente, esta tendência praticamente garante que cara bonzinhos vão gastar maior parte do tempo apagando incêndios e gerindo crises. Caras bonzinhos frequentemente têm problemas em relacionamentos íntimos. Apesar dos cara bonzinhos muitas vezes darem uma ênfase muito grande nesta parte de suas vidas, seus relacionamentos íntimos são frequentemente uma fonte de luta e frustração. Por exemplo, caras bonzinhos são frequentemente grandes ouvintes, porque eles estão muito ocupados tentando descobrir como se defender ou corrigir problema das outras pessoas. Devido ao seu medo de conflito, eles são frequentemente desonestos e raramente estão disponíveis para percorrer todo o caminho do problema. Não é incomum para caras bonzinhos formar relacionamentos com parceiros a quem eles acreditam ser projetos ou diamantes brutos. Quando esses projetos não se saem como esperado, caras bonzinhos tendem a culpar seus parceiros por estarem no caminho da sua felicidade. Caras bonzinhos têm problemas com a sexualidade. Embora a maioria dos caras bonzinhos terem problemas com o sexo, eu ainda não encontrei algum que não esteja um tanto insatisfeito com sua vida sexual, tendo alguma disfunção sexual, não começa ou manter uma ereção, clímax muito rapidamente, ou que tenha vida sexual externa, através de assuntos, prostituição, pornografia, masturbação compulsiva, etc. Caras bonzinhos geralmente só são relativamente bem-sucedidos. A maioria dos caras bonzinhos que eu conheci são talentosos, inteligentes e moderadamente bem-sucedidos. Quase sem exceção, porém, eles não conseguem viver com todo o seu pleno potencial. Mas ele parecia um cara tão legal e ele não é incomum que as pessoas inocentes confundam as características passivas, agradáveis e generosas de um cara legal para aquelas de um homem saudável. Muitas mulheres contam sobre seu encantamento por esse tipo de comportamento. Porque ele parecia diferente dos outros homens com que tinham estado, o cara bonzinho parecia uma promessa real. Infelizmente, os traços negativos listados acima encontram uma maneira de extrapolar a vida cara bonzinhos e seus relacionamentos pessoais. Como resultado, esses homens tendem a oscilar para trás e para frente entre ser agradável e não tão agradável. Ouvi incontáveis esposas, parceiras e namoradas descreverem as qualidades de cara bonzinhos. Ele pode ser realmente maravilhoso e ele também pode ferir-me profundamente. Ele vai fazer todas as coisas, como pegar as crianças e preparar o jantar, quando eu tenho que fazer horas extras no trabalho. Mas, então, do nada, ele vai fazer uma birra sobre eu nunca estar sexualmente disponível para ele. Todo mundo acha que ele é um cara maravilhoso e eu tenho muita sorte de tê-lo. Mas eles não sabem o que ele pode realmente ser. Ele está sempre ajudando as pessoas com seu carro ou qualquer outra coisa que precise de conserto. Quando eu lhe pedir para fazer algo, ele me diz que ele nunca consegue me fazer feliz e que eu sou irritante e controladora como sua mãe. Ele está constantemente tentando me agradar. Ele fará qualquer coisa por mim, exceto realmente estar interessado para mim. Ele vai às compras comigo, embora eu saiba que ele não quer ir. O tempo todo ele só estará de mau humor, isso me faz infeliz. Eu gostaria que ele apenas me dissesse não às vezes. Ele nunca vai me dizer quando algo o está incomodando. Ele vai apenas segurar isso e essa situação vai construir uma panela de pressão. Eu não tenho a menor ideia do que algo o está incomodando. Em seguida, do nada, ele vai explodir e isso vai acabar em uma grande briga. Se ele apenas me dissesse quando ele está chateado com alguma coisa, seria tudo muito mais fácil. Quando eu tento conversar com ele sobre algo que está me incomodando, ele tenta corrigir-se. Ele sempre me diz que eu residir no negativo e que ele nunca pode me fazer feliz. Tudo o que eu realmente quero é que ele me ouça. Depois de todos os outros homens canalhas com quem eu estive, eu pensei que finalmente tinha encontrado um cara legal no qual eu podia confiar. 5 anos em nosso casamento eu descobri que ele era viciado em pornografia. Fiquei arrasada. Eu nunca tive a menor ideia disso. Eu queria poder usar uma varinha mágica, manter todas as suas boas características, e fazer todas as outras desaparecem. O homem integral depois se matricular em um não mais o cara legal. Terapia de grupo, Gil, um homem bonzinho em seus 50 e poucos anos revelou que sua esposa era solidária às suas aderir a um grupo. No entanto, ele nutria um medo secreto de que ela estaria irritada com o que o nome do grupo parecia implicar, como deixar de ser um cara legal e tornar-se uma cafajeste usando a lógica típica de um cara bonzinho. Gil questionou por que qualquer mulher poderia ficar solidária se os homens tornarem-se não legais. Porque cara bonzinhos tendem a ver tudo muito preto no branco em seu pensamento, a única alternativa que eles conseguem ver é que seria ou bom então se tornarem-se cafajestes ou idiotas. Eu frequentemente lembro aos caras bonzinhos que o oposto de louco é louco ainda, tornar-se um cafajeste não é a resposta. A recuperação da síndrome do cara bonzinho não é sobre ir de um extremo ao outro. O processo trata de romper com padrões ineficazes do cara bonzinho não envolve em tornar-se não legal. Em vez disso, significa tornar-se integral. Ser integrado significa ser capaz de aceitar todos os aspectos sobre si mesmo. Um homem integrado é capaz de abraçar tudo o que faz dele um homem único, o seu poder, sua assertividade, sua coragem e sua paixão, assim como as suas imperfeições, seus erros e seu lado negro.
Um homem integral possui muitos dos atributos seguintes: ele tem um forte senso de si mesmo. Ele gosta de si próprio assim como ele é, ele assume a responsabilidade de ter suas próprias necessidades atendidas. Ele está confortável com sua masculinidade e sua sexualidade. Ele tem integridade. Ele faz o que é certo, não o que é conveniente. Ele é um líder. Ele está disposto a prever e proteger daqueles que cuida. Ele é claro, direto e expressivo sobre seus sentimentos. Ele pode relacionar-se e dar sem buscar aprovação ou buscar a resolução de problemas. Ele sabe como estabelecer limites e não tem medo de trabalhar por meio de conflitos. Um homem integrado não se esforça para ser perfeito ou ganhar a aprovação dos outros. Ao contrário, ele aceita-se tal como ele é, verrugas e tudo. Um homem integrado aceita que ele é perfeitamente imperfeito. Fazer a transformação de um cara bonzinho para um homem integrado não acontece pela mera tentativa em ser um bom homem. Romper com a síndrome do cara bonzinho demanda abraçar uma maneira totalmente diferente de ver a si mesmo e ao mundo, uma mudança completa no próprio paradigma pessoal. Deixe-me explicar. Paradigmas. A paradigma é o roteiro que usamos para navegar a jornada da vida. Todo mundo usa esses mapas de estradas e todo mundo acha que o seu mapa é o melhor. Paradigmas muitas vezes operam em um nível subconsciente, mas eles determinam grande parte das nossas atitudes e comportamentos. Eles servem como um filtro através do qual processamos as experiências de vida. Dados que não se encaixam ao nosso paradigma é descartado, nunca chegando à nossa mente consciente. A informação que se encaixa ao nosso paradigma é ampliada pelo processo cognitivo e adiciona um suporte ainda maior para esse modo particular de ver as coisas. Paradigmas, como mapas de estradas, podem ser ótimas ferramentas para acelerar-nos ao longo da jornada. Infelizmente, se eles estão desatualizados ou imprecisos, podem enviar-nos a uma direção errada ou infrutiferamente conduzir-nos em torno do mesmo bairro de cidade. Quando isso acontece, muitas vezes, continuamos tentando mais vigorosamente encontrar nosso destino desejado, enquanto sentimos-nos mais e mais frustrados. Mesmo que um indivíduo após utilizar um paradigma inexato ou desatualizado possa pensar que seu comportamento faz todo o sentido, aqueles ao seu redor podem estar se perguntando o que ele poderia estar pensando para agir dessa maneira como age. A maioria paradigmas são desenvolvidos quando somos jovens, ingênuos e relativamente impotentes. Eles são muitas vezes baseados em interpretações imprecisas de experiências da infância. Uma vez que são muitas vezes inconscientes, eles raramente são reavaliados ou atualizados. Talvez o mais importante, eles são assumidos como 100% precisos, mesmo quando eles não são. O paradigma do cara bonzinho ineficaz. O paradigma do cara bonzinho define que, se eu posso esconder meus defeitos e tornar-me o que eu acho que os outros querem que eu seja, então eu vou ser amado, ter as minhas necessidades atendidas, e ter uma vida livre de problemas. Mesmo quando este paradigma é ineficaz, caras bonzinhos só veem uma alternativa: tentar com mais afinco. Caras bonzinhos são notoriamente lentos aprendizes e esquecem-se incrivelmente rápido quando seus paradigmas são desafiados. Sua inclinação é validar seus sistemas de crenças que têm provado serem consistentemente inviáveis, mas estão tão incorporados em sua mente inconsciente que desafiá-los equivaleria a uma heresia. É difícil para caras bonzinhos considerar fazer algo diferente, mesmo quando o que eles estão fazendo não está funcionando. Jason, cujas dificuldades sexuais com sua esposa, Heather, foram introduzidos no início do capítulo, é um bom exemplo da frustração que pode resultar de um paradigma cara bonzinho ineficaz. Jason tinha um pai, controlador perfeccionista, que colocou exigências irrealistas sobre Jason e seus irmãos. Seu pai acreditava que havia um jeito certo de fazer tudo, o seu jeito. A mãe de Jason era uma mulher emocionalmente dependente que viveu para seus filhos. Quando sua mãe estava carente, ela sufocava seus filhos. Quando as crianças tinham necessidades, ela foi muitas vezes emocionalmente exagerada na resposta. Jason aprendeu a lidar com sua experiência de infância, desenvolvendo um paradigma que incluiu crenças de que se pudesse descobrir como fazer tudo certo, ele poderia reunir a aprovação de seu pai e evitar sua crítica. Crenças de que se ele respondesse à carência de sua mãe sendo atencioso e carinhoso, ela estaria disponível a ele quando ele tivesse necessidades. Crenças de que se ele nunca fosse um problema, ele iria começar a receber o amor e a aprovação. Crenças de que se escondesse seus erros, ninguém jamais iria ficar chateado com ele. Como um filho, Jason era muito ingênuo e impotente para perceber que não importava o que ele fizesse, ele nunca iria atingir as expectativas de seu pai. Da mesma forma, não importava o quanto ele estava dando, sua mãe carente nunca estaria disponível para cuidar dele. Ele não podia ver que não havia realmente nenhuma maneira de fazer tudo certo. Independentemente de quão bem ele acreditava que escondeu suas falhas ou erros, as pessoas ainda poderiam ficar com raiva dele. Mesmo quando o seu roteiro de infância não poderia levá-lo na direção desejada, a única opção que ele podia ver era apenas tentar fazer mais do mesmo. A única coisa que seu paradigma realmente fez foi criar uma distração aos seus sentimentos de medo, inadequação e inutilidade. Em idade adulta, Jason tentou aplicar seu paradigma da infância até na sua relação com sua esposa. Como sua mãe, sua esposa foi apenas uma preocupação, quando ela estava emocionalmente carente. Como seu pai, ela foi crítica e controladora. Ao aplicar o seu roteiro de infância no seu casamento, tentando fazer tudo certo, estar atento e carinhoso, nunca sendo problema de nenhum momento, escondendo seus erros, Jason criou uma ilusão de que ele poderia obter a aprovação de sua esposa o tempo todo, estar sexualmente disponível sempre que ela queria, e nunca ficar irritado com ela. Seu paradigma defeituoso impediu-o de ver que não importa o que ele fizesse, sua esposa ainda às vezes seria fria, crítica e indisponível, e que talvez ele precisasse que ela fosse assim mesmo. Mesmo quando seu paradigma era tão ineficaz na idade adulta como era na infância, a única opção que Jason parecia ter era tentar melhor. Fazendo algo diferente, fazer tudo o oposto pode não ser a resposta para se livrar da síndrome do cara bonzinho, fazendo algumas coisas diferentes pode. Nos últimos anos, tenho observado inúmeros homens fazendo algo diferente, aplicando os princípios contidos neste livro. Esses homens transformaram-se de caras bonzinhos ressentidos, frustrados, impotentes em indivíduos assertivos, com poderes, e mais felizes. Quando caras bonzinhos decidem fazer uma mudança, algumas coisas interessantes começam a acontecer. Entre outras coisas, eu vi estes homens aceitarem-se tais como são. Usarem seus erros como valiosas ferramentas de aprendizagem. Pararem buscar a aprovação dos outros. Experimentar relacionamentos amorosos e íntimos. Fazerem suas necessidades prioritárias. Encontrarem pessoas que são capazes e dispostos a ajudá-los a satisfazer as suas necessidades.
Aprenderem a dar literalmente, sem expectativas ou vínculos. Encararem seus medos. Desenvolverem integridade e honestidade. Definirem limites. Construírem relacionamentos significativos com outros homens. Criarem relacionamentos saudáveis, mais satisfatórios com as mulheres. Experimentaram expressar seus sentimentos. Combateram os problemas diretamente. Desenvolveram uma relação íntima e sexual satisfatória. Encontraram paz com dentre as reviravoltas da vida. Pergunta para ajuda. Caras bonzinhos acreditam que devem ser capazes de fazer tudo por conta própria. Eles têm dificuldades em pedir ajuda e tentam esconder qualquer imperfeição ou sinais de fraqueza. Romper com a síndrome de cara bonzinho envolve reverter esse padrão. Recuperação da síndrome de cara bonzinho depende de revelar-se a si mesmo a aceitar receber o apoio de pessoas confiáveis. É essencial, portanto, que os homens que querem se libertar da síndrome do cara bonzinho encontrarem pessoas seguras para auxiliá-los neste processo. Eu incentivo que o início desse processo da recuperação de comportamento cara bonzinho seja feita com um terapeuta, terapia de grupo, grupos de 12 passos, de um líder religioso, ou amigo próximo. Desde que cara bonzinhos tendem a procurar a aprovação das mulheres, eu fortemente incentivo-os a iniciarem este processo com os homens. Para alguns caras bonzinhos, o conceito de homens de confiança pode parecer um paradoxo, mas eu recomendo mesmo assim. Eu tenho tido que grupos de homens são importantes na terapia para a recuperação do cara bonzinhos durante vários anos. Alguns dos aspectos mais significativos da minha própria recuperação da síndrome do cara bonzinho, mesmo antes que eu soubesse o que isso era, ocorreu no contexto dos grupos de terapia de 12 passos. Mesmo que eu tenha certeza que é possível libertar-se da síndrome de cara bonzinho sem a ajuda de um grupo, recomendo, pois essa é a ferramenta mais eficaz que conheço para facilitar o processo de recuperação. Quebra atividades livres. Se você se reconhece ou alguém que você ama pelo que você tem lido até agora, continue a ler. Este livro apresenta um guia prático e eficaz para si libertar dos efeitos negativos da síndrome de cara bonzinho. Este programa tem trabalhado para inúmeros homens e pode funcionar para você ou um ente querido. Para facilitar esse processo, eu apresento várias atividades de libertação durante todo o livro. Estas atividades de libertação servem para facilitar a mudança de paradigma que é necessária para a recuperação da síndrome do cara bonzinho. Elas não só ajudarão a recuperação de caras bonzinhos, mas ajudaram também a entender de onde vieram seus paradigmas, ainda vão ajudá-los a substituí-los por outros mais precisos e atualizados. Essas definições dos pontos de recuperação de caras bonzinhos trabalham de tal forma que irá ajudá-los a começar a fazer coisas de forma diferente. Quebra livre, atividade jogo da velha 1. Escrever até 3 possíveis pessoas de confiança ou grupos que podem ser capazes de fornecer suporte para você na sua recuperação a partir da síndrome do cara bonzinho. Se ninguém vem à mente, busque da sua lista telefônica e procure conselheiros ou grupos de apoio na lista telefônica. Anote 3 nomes e números de telefone e chame-os quando terminar este capítulo. Se você é empregado de uma empresa com um programa de assistência ao trabalhador, este é outro recurso. Se você conhece alguém que tem ido à terapia ou um grupo de apoio, peça-lhe informações. Se você tiver acesso à internet, você pode pesquisar pelos grupos dos 12 passos ou grupos de apoio. Atenção, antes você decidir aplicar os princípios apresentados neste livro, deve primeiro avisá-lo sobre 2 aspectos. A primeira é que o programa de recuperação apresentado em Não Mais o Cara Bonzinho não é apenas um conjunto de algumas boas ideias para tentativas de mudança. Ele representa um desafio a tudo que os caras bonzinhos sobre o que acreditam que devem fazer para serem amados, ter suas necessidades atendidas e terem uma vida sem problemas. Libertação da síndrome de cara bonzinho envolve uma mudança radical de perspectiva e comportamento. Tentar fazer isso pela metade só irá resultar em sofrimento desnecessário. Em segundo lugar, romper com a síndrome de cara bonzinho afetará significativamente seus relacionamentos pessoais. Se você está atualmente em um relacionamento, eu encorajo você a pedir ao seu parceiro para ler este livro junto com você. O programa de recuperação apresentado em Não Mais o Cara Bonzinho irá afetar significativamente não só a você, mas também aqueles mais próximos a você. Embora o seu parceiro pode ser suporte para você fazer mudanças positivas, eles também podem se assustar inicialmente, ele ou ela. A leitura deste livro em conjunto pode ajudar a facilitar esta transição. Com estes avisos postados, se o que você leu até agora faz sentido, continue lendo. Os capítulos seguintes contêm informações que podem ajudá-lo a libertar a síndrome de cara bonzinho e começar a obter o que deseja no amor e na vida. Atividade de libertação jogo da velha 2. Por que será que parecia racional para uma pessoa para tentar eliminar ou ocultar certas coisas sobre si mesmo e tentar se tornar algo diferente a menos que houvesse uma razão significativa convincente para ele fazer isso? Porque as pessoas tentam mudar o que realmente são. Capítulo: O que cria um cara bonzinho? Eu concluí o capítulo anterior com a pergunta: por que pareceria racional para uma pessoa para tentar eliminar ou ocultar certas coisas sobre si mesmo e tentar se tornar algo diferente a menos que houvesse uma razão significativa convincente para ele fazer isso? Porque as pessoas tentam mudar o que realmente são. Depois de passar anos examinando a síndrome do cara bonzinho de todos os ângulos possíveis, só há uma resposta a esta pergunta que faz sentido: porque ele não se sente seguro ou aceitável como indivíduo e como homem sendo apenas quem ele é. Tornar-se um cara bonzinho é uma forma de lidar com situações em que não se sente seguro nem aceitável como um menino ou homem sendo apenas quem ele é. Além disso, a única coisa que faria uma criança ou um adulto esse auto-sacrifício tentando se tornar algo diferente é a crença de que ser apenas quem ele é necessariamente uma coisa ruim ou perigosa. A premissa deste livro é que, durante seus anos de formação, todos os caras bonzinhos receberam mensagens de suas famílias e do mundo em torno deles que não era seguro, aceitável ou desejável para eles fossem quem eram, como eram. Assim como é que caras bonzinhos receberam essas mensagens e por que eles respondem a elas da maneira como o fizeram. O atual capítulo é um curso curto sobre como as famílias e a sociedade em volta fazem meninos perfeitos tornarem-se homens que acreditam que têm que ser bons, e se quiserem ser amados. Abandono. O tempo mais impressionante na vida de um indivíduo é desde o nascimento até cerca de 5 anos. Nesses primeiros anos de idade é que a personalidade de uma criança é mais significativamente influenciada pelo meio ambiente. É nessa época que seus paradigmas começam a ser estabelecidos. Durante este tempo, as mais fortes influências são geralmente transmitidas pelos pais da criança e pela família. Este é o lugar onde devemos começar o nosso exame das origens da síndrome do cara bonzinho. Lá são 2 fatos importantes que devemos entender sobre crianças.
Primeiro, quando as crianças vêm ao mundo são totalmente indefesas. Elas são dependentes dos outros para reconhecer e responder às suas